O Senhor sabe o que nós estamos enfrentando em casa, o turbilhão de coisas que nós estamos passando nessas semanas. Eu tenho um trabalho que eu preciso terminar, eu tenho projetos que eu preciso desenhar e entregar a clientes que me tomam tempo e tomam a mente. Eu preciso propostas que eu preciso entregar para clientes. Eu estou com um problema de saúde em casa, em família. O Senhor sabe o que nós estamos enfrentando. Essas foram todas as minhas justificativas para o Senhor. Mas o Senhor não me falou mais nada. O Senhor só me fez uma pergunta: que importância você me dá? E diante disso, eu parei, comecei a balbuciar alguma palavra, escrever alguma coisa, e comecei a me colocar para ver o que Deus ia me fazendo naquela hora, naquele momento, e como é que eu ia fazer, porque a minha cabeça estava a mil, com tanta coisa. E eu comecei a escrever a palavra. O Senhor me acalmou. E a palavra começa aqui. Vejamos um texto lá no capítulo 14 de Lucas, dos versículos 15 a 20. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo a experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Essa palavra nos começa a mostrar intimidade. Quando nós sentamos à mesa, mostra que nós temos intimidade com o dono da casa. E Jesus Cristo estava sentado a essa mesa, porque Ele nos declara, que Ele nos mostra, diante dessa história que Ele nos fala, das desculpas que nós damos para não estarmos diante de um banquete, para não fazermos e cumprirmos a vontade daquilo que o Senhor coloca em nossas vidas. Nós sempre apresentamos desculpas. O nosso trabalho é uma boa desculpa, a nossa família é uma boa desculpa. É isso que eu estava apresentando ao Senhor. Comprei uma propriedade, eu não posso ir. Comprei um gado, agora eu tenho que ver o meu gado, eu não vou poder ir. Casei, não posso ir. Engravidei, não posso fazer nada. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu não vou poder ir. Eu tenho um jogo de futebol com os amigos, eu não posso. Eu tenho uma treta qualquer com o meu pessoal, não tem como eu ir. Nós fundamentamos a nossa vida em desculpas. Se você percebe, muitas vezes nós temos uma desculpa e como ela é favorável a nós, porque é a nossa vontade, é o nosso querer. Como você tem fundamentado a tua vida diante de Deus? Que importância você tem dado ao Senhor? O Senhor nos trouxe aqui hoje para pensarmos naquilo que nós temos feito. Primeiro Ele me puxou a orelha e me trouxe até aqui para falar para vocês aquilo que Ele quer falar. Se eu estou aqui é porque Ele quer falar com você. Ele falou comigo e é isso que Ele está fazendo com você. Então abra o teu coração, tenha a liberdade de ver o que
o Pai quer fazer, o que o Pai quer mostrar a você. O Pai quer te levar a um outro nível. O Pai quer te dar uma nova satisfação, um novo prazer, mesmo que pareça impossível. Se parecer impossível, Ele vai resolver, porque Ele é o Deus do impossível. Nós precisamos olhar para a palavra e compreender como ela nos orienta a viver. A palavra é o nosso caminho. E lá no capítulo 55 de Isaías, no versículo 6, diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Pode baixar um pouquinho o meu retorno aqui, por favor? Um pouquinho só. No capítulo 6 de Mateus 33, diz assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Qual é a principal situação que o Senhor já começa a nos mostrar? Nós precisamos primeiro buscá-lo de todo o coração, de toda a alma, enquanto é possível achá-lo. Aonde Ele está, nós precisamos estar com Ele. Nós precisamos encontrar enquanto é possível encontrá-lo. E buscar o seu reino, porque todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mas muitas vezes nós não entendemos muito bem isso. Nós deixamos isso meio, tá legal, beleza. Mas qual desculpa você tem dado para não buscar o Senhor e para não buscar o seu reino? O Senhor continua falando conosco lá em Mateus. Não vou colocar aqui para lermos, mas em Mateus 23 o Senhor nos mostra os fariseus e os escribas, senhores da lei, mestres. E Jesus sempre tinha embates com os fariseus e os escribas. Eles conheciam as leis, mas não viviam. E o que Jesus traz para nós é justamente o que? Conheçam, mas vivam, tenham um relacionamento com a palavra, tenham um relacionamento comigo. Isso é o que o Senhor nos mostra, é o que o Senhor nos fala. Nós estamos na igreja, nós estamos em ministérios, nós pregamos a palavra, nós estamos em células, nós cuidamos de pessoas. Nós, crentes, estamos fazendo o que é certo, mas muitas vezes da maneira errada. Nada disso resolve se eu e você não tivermos um relacionamento, não formos mais íntimos com o Senhor. Não sou eu aqui pregando, ou qualquer outro pregador que venha aqui, que fará a diferença na tua vida. Mas é o teu relacionamento com a palavra que fará a diferença. Mas não é o teu não é o que nós podemos relacionar com a palavra sem sabermos que a palavra é uma pessoa. A palavra é uma pessoa. A palavra é o próprio Deus, a palavra é Jesus Cristo. Nós não nos relacionamos com o livro, nós nos relacionamos com pessoas. Então nós precisamos entender o que é e quem é a palavra para as nossas vidas. Quando nós buscamos, nós temos a visão, a direção, o discernimento que a palavra é uma pessoa. E é esta pessoa que faz diferença em nós. E quando nós temos esse relacionamento com a pessoa da palavra, aí sim nós teremos mais intimidade e conheceremos o Pai. E não o Deus todo-poderoso, intocável. A maioria de nós pensa assim, já conversei com muitas pessoas, eu converso com muitas, e muitas vezes as pessoas são temerosas diante daquilo que Deus pode fazer,
porque conhece um Deus intocável, um Deus poderoso, que precisamos de uma base de troca para sermos abençoados. Se eu não fizer isso, se eu fizer isso, eu vou ser abençoado. Nós conhecemos um Deus mau, que nós precisamos dizimar mais, ofertar mais, ganhar mais vidas, para que sejamos abençoados, para que nós não venhamos a sofrer as consequências. Esse é um pensamento de fariseu, esse é um pensamento de escravo, não é um pensamento de filho. E o nosso relacionamento precisa ser pai e filhos. Só aí nós teremos o entendimento de quem nós somos e quem é o Pai para nós, e o que esse Pai faz para nós. Ele não é um Deus mau, Ele é o Pai. Meus filhos estão aqui, e eu enxergo meus filhos e eu os abençoo. E meus filhos, quando começaram a olhar para o Pai, a vida tomou um novo rumo. Porque é assim que acontece. Quando os filhos começam a olhar para o pai, mesmo o pai terreno, ele começa a ter um novo rumo, porque o pai tem um melhor caminho para ele. Os pais que estão aqui não concordam com isso? Com certeza. Se nós olharmos lá atrás, nós veremos os apóstolos, 12 homens que seguiram a Jesus, que tiveram intimidade com o Senhor. Um deles não soube o que era aquela intimidade, não soube usufruir daquele bem melhor para a vida dele. Ele acabou traindo Jesus Cristo, tirando a própria vida. Mas 11 homens entraram nessa intimidade e fizeram o que fizeram, que nós conhecemos a história de cada um deles, que foram eternizados, porque estavam em intimidade com o Senhor, porque acreditaram, porque tinham um relacionamento, porque tinham um relacionamento de amor, de intimidade, de confiança. O pai sempre, nunca deixa de olhar para os filhos e abençoar. Vamos ver onde isso na Bíblia nos mostra. No capítulo 7 de Mateus, versículo 9 a 11. Por favor, Thalita. Qual de vocês, se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Não é o quanto nós fazemos que fará a diferença, mas é o quanto nós nos relacionamos. Você e eu fomos chamados para fazermos diferença, não simplesmente fazer por fazer, não simplesmente estar por estar. Eu preciso estar num templo para acomodar a minha vida. Não é isso. Você foi chamado, foi convidado para viver algo novo, dia a dia novo. São oportunidades que nós temos, que o Senhor nos traz, e nós entramos nisso quando nós percebemos o que o Senhor tem para nós. Nós precisamos ter uma atitude de filhos. Os meus filhos me conhecem, e eles retribuem o amor deles para mim. Nós vivemos uma comunhão, uma família de amor, de intimidade. Nós conhecemos um ao outro, nós cuidamos um do outro. E é isso que o Pai quer de nós, porque nós somos filhos. Quem Deus é para você? Você já parou para pensar nisso? Quem Deus é para você? Ele é o intocável, Ele é o Pai. Muitas vezes nós nem paramos para pensar quem Deus é para nós.
Nós só queremos correr, fazer, agir. Mas Deus é Pai. Deus é fiel, Deus é santo, Deus é justo, Deus é justiça. Deus é paz. Deus é amor. Que Deus você tem buscado? O que você tem esperado dele? O que pode nos ajudar a ter uma postura de filho? A Bíblia. Se nós nos relacionamos com a pessoa da palavra, nós teremos uma postura de filho. Ela realmente vai nos levar a um novo nível. Realmente vai nos levar a viver algo que nós não imaginamos, não pensamos, nem sabemos muitas vezes. Achamos que é algo impossível, difícil. E ela nos faz mudar até a nossa conversa. Até a nossa atitude de fala muda. Se nós percebermos ao nosso lado, muitas pessoas falam muitas futilidades. Conhecem de todo assunto, falam sobre tudo, internet, tudo, sabem falar de tudo, mas não falam nada do Pai. Porque não tem intimidade com o Pai. Porque não consegue ver Deus fazendo na sua vida. Como ele vai falar de algo que ele não percebe? Porque Deus continua fazendo, mesmo que ele não perceba. Mesmo que nós não percebamos. Ele faz. Mas nós precisamos ter esse relacionamento. A Bíblia fala lá em Mateus, eu não vou colocar aqui, mas você vai procurar na tua casa depois. Mateus 12, 34. A boca fala do que está cheio o coração. A palavra nos fala isso. A boca fala do que está cheio o coração. Se nós só falamos futilidades, é porque nós vivemos sem muita direção, me parece, não? Eu estive ontem no lugar e uma pessoa chegou a conversar comigo, meu filho, na verdade. Meu filho é um cara esperto, um cara antenado, tudo ligado. E a conversa dele era sempre 1000 coisas. Mas ontem, ele chegou, começou a falar do que Deus está fazendo na vida dele. O quanto ele está percebendo a palavra. O quanto a palavra está fazendo sentido na vida dele. O quanto isso é importante para um pai. Deus faz maravilhas. Deus faz coisas que nós não imaginamos quando nós nos aproximamos. Quando nós temos uma convivência, um relacionamento, quanto Ele nos muda. A conversa desse filho mudou. É isso que acontece conosco. Quando há uma entrega, quando há uma busca, quando há um desejo, quando há um querer transformado. Como é importante nós enxergarmos o que Deus faz. Desculpe, eu me emocionei aqui. E se nós priorizarmos o Senhor, dermos a devida importância a Ele, nós estaremos cumprindo um dos maiores mandamentos. Está lá em Mateus 22. Amará ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É o maior mandamento. E o segundo maior mandamento, ame ao seu próximo como a si mesmo. Quando nós começamos a amar o Senhor, quando nós começamos a ter um relacionamento com o Senhor, quando nós começamos a participar da sua palavra verdadeiramente, nós estamos cumprindo um mandamento.
Se você diz que você obedece aos mandamentos, esse é o principal. Todos os outros virão de bandeja. E ela nos mostrará que amará a Deus, amará a si próprio, amará o seu outro, o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo, o outro que precisa de você. Quando nós nos relacionamos com Jesus, nós começamos a ver o que o reino de Deus precisa. O reino de Deus precisa avançar, precisa se desenvolver. E se nós não estivermos nessa intimidade, como príncipes do reino de Deus, nós estaremos falhando, e seremos como o filho pródigo. O filho pródigo era um príncipe, mas ele morava numa cabana suja e comia comida de porcos. Mas quando ele entendeu quem ele era e o que ele estava fazendo, ele retornou à casa do pai. Ele retornou à mesa do pai. Ele retornou à intimidade do pai. É o que nós precisamos fazer. É o que eu e você precisamos fazer. Será que nós estamos agindo como filho pródigo? Mas nós precisamos lembrar que nós temos uma casa. Nós temos um pai. E há uma mesa posta para nós. Os diáconos que passaram pela equipe que eu servia, quando nós podíamos nos reunir em casa, eu sempre os levava para minha casa, e eles sentavam à minha mesa. Eu mostrava a eles intimidade, eu dava a eles a liberdade. A minha casa está aberta a vocês. E esses diáconos lembram que eu dei um livro, a cópia de um livro para cada um deles. Um livro que para mim é importante. Você não acha ele mais na internet, ele chama-se O Leitor de Corações. Nesse livro mostra um homem que ele estava na igreja, ele era um crente, estava totalmente perdido, ele não via sentido muitas vezes de estar ali, para lá e para cá, orar e buscar, ele não via muito sentido nisso. Mas quando ele começou a ter um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, ele começou a ver a necessidade das pessoas. Ele começou a ver as dores das pessoas. Ele começou a ver aquilo que era preciso ser feito, o que o outro precisava. Ele podia estar num restaurante, podia estar num bar, num qualquer lugar que fosse. Bar não, né? Ele via as pessoas e o clamor da pessoa chegava até ele. Ele adquiriu esse dom por causa de intimidade. E o que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos parar de olhar para o nosso umbigo. Nós precisamos parar de olhar para nós. O que eu quero? O que eu penso? Qual a minha vontade? O que eu acho? Qual é o meu direito? Eu sempre falo para minha esposa e para os meus filhos: o meu direito é o de não ter direito. O meu direito sempre está no Senhor. Em primeiro lugar eu vou no Senhor. Qual é o meu direito? O meu direito está na palavra, o meu direito está no Senhor, é aqui que eu vou. Eu não sei o que vai acontecer muitas vezes diante de coisas, mas eu vou para o Senhor e ali eu tenho uma resposta. E diante de todos esses problemas que eu estava enfrentando, para que eu pudesse estar aqui hoje, a maioria se resolveu sem que eu fizesse muita coisa. O Senhor cuidou, porque eu simplesmente disse: sim, eu vou.
eu te obedeço. E para mim obedecer o Senhor naquela hora era difícil, muito difícil. Eu tinha muitos clientes no meu pé, situações realmente acontecendo. Era difícil parar, porque para eu parar de fazer uma palavra, eu preciso parar. Eu preciso orar. Eu preciso escrever. Eu gastei quase um caderno para fazer essa palavra. Mas eu disse: Senhor, eu paro porque o Senhor está me chamando. Eu dei atenção ao Senhor, eu dei importância a Ele. Falei: Senhor, o Senhor é importante para mim. Eu não estava te vendo, não estava vendo a necessidade, mas o Senhor é importante para mim, e eu vou obedecer, e vou fazer. E eu sou muito grato a isso. Antes de começar o culto, o Maurão, o responsável por essa arte maravilhosa aqui, trouxe uma notícia. Ele é um atalaia, e trouxe uma notícia de um outro atalaia, o Alex, que está lá atrás, que na hora que eles foram orar, antes de começar a palavra, eles não sabiam da palavra. O Mauro sabia, porque ele me pediu um spoiler para saber como fazer a arte. E o Alex orou justamente esta palavra. Então eu disse para o Mauro: Mauro, isso é uma confirmação daquilo que o Senhor quer fazer conosco. Exatamente o que eu estou pregando para vocês. Como Deus é maravilhoso. Deus não nos deixa no vácuo. Deus não nos deixa sozinhos vendo se é, se não é. Deus confirma, seja de uma maneira ou do outro. O Senhor trouxe isso para mim. Eu estou com você. É isso que precisa ser falado. Amém? Olhar para o Pai, Ele nos dará o caminho. O Senhor, nesta manhã, Ele quer nos fazer um convite a refletirmos qual a importância você dá a Deus. E essa ceia, a mesa está posta, a ceia, deverá ser um divisor de águas na tua vida, se você assim o quiser, porque vai depender da tua vontade, do teu querer, vai depender de você, não de mim. Eu apenas trouxe aquilo que o Senhor falou para fazer. Você escolhe. Que esta ceia seja um divisor de águas na tua vida. Então eu quero que você pare um pouquinho, pense na palavra, feche os teus olhos, o louvor vai estar tocando aqui. Fale com o Senhor, porque é só você e Ele que importa aqui. Você veio para adorá-lo, como a música diz, mas Ele diz: eu estou aqui com você porque eu te amo. E você foi convidado a estar aqui porque Ele te ama. Ele quer uma intimidade com você. Ore ao Senhor, não perca tempo. Não perca tempo. Se entregue a Ele. Feche os teus olhos, se entregue a Ele. Fale com Ele. Se entregue aos braços do teu Pai. Deixe Ele fazer na tua vida.